Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui no canal da DBLCM, onde todas as semanas estou trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível quando o assunto é banco de dados em si. E recentemente eu recebi uma dúvida aqui sobre por que escolher a área DBA. Eu queria trazer esse tema para a gente poder falar um pouquinho aqui de como que eu penso, o porquê que eu considero realmente que a área de um administrador de banco de dados seja tão importante para as empresas. Se você está gostando aqui dos nossos vídeos, cara, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos no canal da DBLCM. O nosso objetivo é poder te destravar para o seu próximo nível. Vamos lá, pessoal. Primeiro entender que o que é o DBA, né? É o cara que é o administrador de banco de dados. Ele é um cara essencial hoje dentro das empresas, dentro da área de tecnologia, onde a gente consegue ver que as atividades do DBA em si são muito presentes ainda, mesmo com essa mudança que a gente tem visto aí sobre cloud, sobre as inovações, sobre automações. Então existem muitas atividades, eu fiz uma sequência de lives falando sobre as atividades do DBA, que inclusive se aplicam para o ambiente de cloud. Algumas delas são mais fáceis hoje, algumas a gente consegue executar muito mais rápido, coisas que a gente executava em uma semana a gente consegue executar hoje, muitas vezes em dias ou em horas. E o legal da gente poder falar sobre isso é que muitas atividades ainda são importantíssimas, são essenciais hoje para qualquer empresa que tem um banco de dados, para qualquer empresa que tem hoje um sistema, uma aplicação e por aí vai. Tá? Então a gente precisa entender que mesmo com cloud, essas atividades não morreram, são muito presentes, são muito importantes. Tá? Então, o que é o DBA, né? É o administrador de banco de dados, é o cara que vai realmente fazer a instalação, a implementação, vai cuidar do controle de acessos, da segurança do banco de dados, vai cuidar sobre a performance, vai abrir um chamado se tiver uma necessidade. Então, existem muitas atividades ali importantes relacionadas à área de tecnologia. E por que banco de dados é importante? Né? Primeiro que é o coração da área de tecnologia. Então, quando a gente está falando de banco de dados, a gente está falando, de fato, do coração. Então, se você tem uma aplicação, você tem que armazenar os seus dados. E normalmente ele fica dentro de banco de dados. Existem vários tipos de banco de dados, mas o banco de dados relacional ele é muito presente, muito importante hoje para muitas empresas. E aí a gente vê que tanto as empresas que têm um banco de dados no mundo on-premises, né, que a gente fala dentro do seu data center, dentro da sua estrutura de servidores, cara, banco de dados é muito importante. Muitas vezes você tem algumas atividades a mais ali a serem executadas, mas é muito importante. Ou profissionais que muitas vezes têm ali um banco de dados em nuvem, tá? Algumas atividades são mais automatizadas, então essa parte de infraestrutura, normalmente ela fica com um fornecedor ali de cloud, né? Então algumas atividades são mais fáceis, são mais automatizadas, mas são elementos importantes também. Então você sempre vai ter banco de dados, cara. Essa que é a grande verdade. E a grande verdade é que várias carreiras, né, vários profissionais da área de tecnologia precisam estudar banco de dados, né? Então a gente precisa entender que quando o cara é um programador, um desenvolvedor, ele precisa estudar banco de dados. Muitas vezes o problema de muitas aplicações é o desenvolvedor que não conhece banco, que muitas vezes o seu banco de dados tem uma queda de performance, não está sendo utilizado da melhor forma possível, não está tão organizado, isso começa a gerar problemas, tá? O cara que trabalha, por exemplo, como um arquiteto, muitas vezes o banco de dados vai ser algo importante dentro daquela arquitetura, dentro daquela solução. Então é algo que é importante também. E a gente precisa entender que várias carreiras, né, envolvem dados em si, né? Quando a gente fala na área de business intelligence, a gente fala da área de engenharia de dados, de ciência de dados. Então, o banco de dados, de fato, é muito importante e envolve várias carreiras, precisam ter esse conhecimento. Entender que a peça do banco de dados é fundamental hoje para as empresas. Beleza? Uma pergunta aqui do Jonatas Teodoro. O que fazer para conseguir entrar como júnior? Está muito complicado de conseguir uma vaga. Jonatas, eu tenho falado isso bastante aqui nos nossos canais, tá? Ele colocou ainda que as empresas estão exigindo muita coisa que nem o sênior tem. Vamos lá, Jonatas. Uma dica que eu posso passar muito interessante aqui para você é que normalmente o cara que começa com banco de dados, às vezes ele não começou na área específica de banco de dados. Às vezes ele começa numa área de suporte de infraestrutura, por exemplo. Tá? Então, muitas vezes o caminho para você conseguir chegar em banco de dados, muitas vezes pode estar um passo anterior. Recentemente a gente contratou um profissional do nível iniciante, do nível júnior, tá? Que antes ele estava atuando como suporte. Então, suporte de infraestrutura. Então, muitas vezes você pode buscar um passo anterior, às vezes para estar dentro de uma empresa que tem uma área DBA para depois conseguir uma oportunidade.
E muitas dessas vagas, normalmente para iniciantes, elas às vezes não estão como DBA. Às vezes é uma área às vezes é uma vaga de estagiário, e quando você vai ver sobre a vaga, existe a necessidade de um júnior, tá? Então existem alguns macetes que a gente fala dentro, por exemplo, da nossa mentoria, de como que você consegue encontrar essas vagas, tá? Para você chegar até essas vagas do júnior, muitas vezes essa vaga não está muito clara hoje no mercado, não está tão bem descrita como a gente gostaria, mas tem muita vaga sim. Tá, recentemente eu fiz uma busca e tem mais de 10 mil vagas hoje no LinkedIn em aberto para Oracle. E muitas vezes algumas vagas estão descritas para júnior, né? E algumas outras nem tão diretamente. Algumas outras, muitas vezes, é uma vaga simplesmente que não informa o nível, tá? E quando você vai verificar, mesmo a vaga muitas vezes pedindo muita coisa, se você entrar no processo seletivo e começar a ser entrevistado, você pode ser chamado mesmo sem ter alguns tipos de requisitos daquela vaga, porque muitas vezes foi feito por alguém de RH que simplesmente colocou ali o padrão ali de uma vaga para banco de dados, que pesquisou na internet, muitas vezes não sabe tecnicamente, mas quando você começa a aprofundar nas fases em si, você vai ver que existe muita oportunidade sim, tá? Então, de fato, a área de tecnologia precisa muito das atividades do DBA em si, e existem várias formas e estratégias para você entrar. Então, quem está na mentoria, a gente consegue auxiliar para que tenha resultados mais rápidos. Hoje nós temos mentorados que conseguem uma vaga para DBA Júnior em menos de 30 dias, porque está muito fácil. Eu acho que as pessoas que muitas vezes acham que está muito complicado de conseguir uma vaga, muitas vezes não está tendo um direcionamento. Quando você tem um mentor, quando você tem uma mentoria, isso se torna muito mais fácil da gente conseguir te ajudar a encontrar essas vagas. Tá? Mas tem sim, tá? O que eu recomendo é que você siga o nosso canal, continue nos acompanhando, para que você consiga entender como encontrar essas vagas. Se você tiver interesse na mentoria, cara, me chama lá no Instagram, @dblcm, que a gente consegue também, de repente, te dar um direcionamento e te ajudar, tá bom? Jonatas, realmente existem muitas vagas, mas o nível para iniciante é muito alto, mas obrigado por responder. Não é muito alto não, tá? Algumas vagas realmente pedem muita coisa, mas existem outras vagas que vão pedir realmente o conhecimento necessário. Tá? Então, e mesmo muitas vezes sem ter a experiência naquilo, você pode conseguir. Existem estratégias para isso. Eu fui trabalhar dentro da Oracle no time de Exadata, sendo que eu nunca tive contato com Exadata. Então, eu tive várias técnicas ali que eu consegui entrar numa vaga mesmo sem experiência. Tá? Então, é possível. A gente nunca vai estar 100% pronto. A gente fala bastante sobre isso dentro da nossa mentoria, dentro dos nossos canais. Beleza? Espero que possa ter ajudado. Se quiser uma ajuda mais próxima, me chama lá no nosso Instagram, @dblcm, que eu consigo te ajudar. Beleza? Outro ponto que eu queria trazer aqui, né? Por que escolher a área DBA? Ter bons salários. Essa que é a verdade. Então, por ser algo muito relevante, algo muito importante, algo muito core, normalmente você tem bons salários. A questão do salário é legal a gente poder falar que ela está muito relacionada à oferta e demanda, né? Se você tem muita demanda das empresas que precisam desse profissional e você tem poucos profissionais no mercado, o que acontece? Você vai ser um profissional muito requisitado. Então, isso que a gente vê com uma grande frequência. O cara que tem o conhecimento, ele vira ouro nesse mercado. E uma dica até para o Jonatas, né? Também está atento o que as vagas pedem e qual que são os requisitos necessários para cada nível. O que o júnior precisa saber, o que um pleno precisa saber, o que um sênior precisa saber. E quanto mais você conseguir ter uma diferenciação, isso vai ser importante para você conseguir uma alocação. Então, muitas vezes não adianta nada a gente encontrar vaga, mas não estar preparado para as vagas. Então, existem várias estratégias e técnicas que a gente pode estar abordando para esse tipo de coisa. Beleza? Então, automaticamente tem bons salários. O salário DBA é um salário bem interessante. Ele fica até acima de muitas áreas, de muitas carreiras, então é importante você entender que tem um reconhecimento também muito bom pela importância e pela falta de profissionais no mercado. Tá? E além disso, é uma área bem reconhecida, né? Tem um destaque, como eu falei, é uma área nobre, uma área core, onde muitas pessoas, muitas vezes, que já estão na área de tecnologia querem migrar para a área de DBA. E hoje a DBOCM a gente ajuda bastante, hoje dentro dos nossos mentorados, dentro dos nossos treinamentos preparatórios para certificações, porque muitas vezes uma certificação vai ser um pré-requisito para poder se candidatar a uma vaga. Então a gente consegue ajudar bastante nesse sentido, beleza? Então esses são alguns motivos aí que eu queria trazer para vocês sobre por que escolher a área DBA. Considero que seja uma das opções excelentes para quem quer entrar na área de tecnologia, para quem quer evoluir, para quem quer de fato tá atuando numa área relevante, numa área de impacto, numa área que tem bons salários,
que tem uma importância muito grande hoje no mercado, e o canal da DBOCM, a gente consegue treinar muitos profissionais e capacitar para que vocês consigam aproveitar essas oportunidades do mercado. Beleza? Você está gostando, cara? Deixe seu comentário aqui abaixo, coloque sua maior dúvida, do que você está achando, qual que é a sua dificuldade hoje sobre o mercado de tecnologia, que a gente vai conseguir te ajudar a destravar para o seu próximo nível, beleza? Além disso, essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcasts. Então, assine a DBOCM lá nos canais de áudio para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Então é isso. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.